Olá amigos, vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, que tem um título Buscai e achareis, Allan Kardec nos fala sobre os seguintes itens. Ajuda-te que o céu te ajudará. Olhai os pássaros do céu. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz uma passagem do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, dos versículos de 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se abrirá. Porquanto, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E aquele que bata a porta, se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se vós sois tão maus e sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico e com mais forte razão que vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros àqueles que lhes pedirem? A sentença buscai e achareis é análoga a uma outra. Ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, como conseguinte, da lei do progresso. Porquanto, o progresso é fruto do trabalho, e este põe em ação as forças da inteligência. A humanidade, no seu início, o homem só utiliza a sua inteligência para caçar, buscar alimento e para se preservar das intempéries ou de seus inimigos. Mas Deus lhe deu o desejo muito maior de alcançar, buscar, pesquisar, encontrar, fazer novas descobertas para que a sua vida melhore. E se ele simplesmente tivesse isentado ao homem o trabalho físico, os seus membros teriam se atrofiado. E se tivesse feito a mesma coisa com a sua inteligência, o seu espírito permaneceria na infância. Talvez seja exatamente por isso que Jesus tenha dito: buscar e acharás, trabalha e produzirás. Na outra parte desse capítulo, Allan Kardec nos traz novamente uma passagem do Evangelho de Mateus, quando o evangelista narra um diálogo de Jesus para com os seus discípulos, onde ele os orientava que devessem guardar os tesouros, os verdadeiros tesouros do céu, e não aqueles da terra, aqueles que os vermes e as traças roem e que os ladrões desenterram e roubam. E que eles também não devessem se preocupar com o que comer, visto que observasse que as aves do céu, elas não trabalham, elas não semeiam, elas não ceifam e nem guardam os seus alimentos em celeiro, mas Deus não as desampara. E que se eles valiam muito mais do que elas, como desampararia assim a divindade? E ele também afirma que não se preocupasse com o que vestir, com o seu vestuário, e que observassem os lírios do campo, como eles cresciam e como eram belos. E que nem mesmo, afirmou ele, Salomão, na sua maior glória, se vestiu magnificamente como eles. Eles que simplesmente eram ervas, que hoje davam, amanhã também, mas que depois iriam para a fornalha. Se Deus tinha a preocupação de vestir tão bem aquelas ervas, o que não faria para com eles? E afirma ainda, finalizando, que eles deveriam primeiramente buscar anunciar o reino de Deus, a sua glória e na sua justiça. E que as demais coisas viriam todas como acréscimo. É de observar literalmente essas palavras do Mestre Amado e nós vamos entender que elas vão de encontro, o contrário, à lei do trabalho, à lei da providência e, como conseguinte, o próprio progresso. Se o homem fizesse exatamente desta forma, seria como ele simplesmente sentar,
para esperar tudo acontecer. O que de fato é contrário à afirmação do Cristo, o que ele desejava que ele soubesse. Visto que ficariam isentados, ficariam simplesmente parados as suas forças físicas, as suas forças intelectuais. O que nós não devemos entender dessa forma. Jesus sempre quis que o homem avançasse moralmente para alcançar o seu progresso espiritual. O fato é que a Terra, o nosso planeta, possui condições para alimentar a todos. Ocorre que nem sempre nós não encontramos essa fartura, essa bondade dos céus para com todos. Ainda achamos nos locais pessoas que passam privações alimentares, o que é um grande erro da humanidade, o que é um grande desvio de caráter do homem. Isso devido à sua ganância, que é originária do seu egoísmo. E ele nos afirma também que a fraternidade, o dia que ela reinar entre os povos, nós não teremos mais esse tipo de situação acontecendo na Terra, no nosso planeta, onde reinará simplesmente aquela lei que Allan Kardec nos coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando ele nos traz a lei de justiça, a lei de amor, a lei de caridade. Na última parte deste capítulo, nós encontramos nova passagem do mesmo evangelista. Mateus nos traz uma orientação do Mestre Amado, falando aos seus discípulos, que eles não se afatigassem em relação a economizarem, trazerem os valores necessários para o seu sustento, uma vez que aquele que trabalha merece ser sustentado. E ele também orienta que quando eles saíssem para a divulgação da Boa Nova, do seu Evangelho, que eles procurassem nas cidades aquelas pessoas que fossem dignas de ouvi-los. E que, se não encontrassem ninguém, que eles virassem as costas, batessem as sandálias e procurassem em outros locais pessoas que estivessem dispostas a ouvi-los. O fato é que, no passado, quando Jesus traz essa mensagem para os seus discípulos, ele, na realidade, firmava um princípio que era muito comum, principalmente no Oriente, do viajor encontrar acolhida nas tendas, o que na Idade Moderna modificou completamente. É o contrário. E que nessa observação, quando ele pede para que eles busquem aqueles que são merecedores, dignos de os hospedar, e que se lá não encontrasse ninguém, que eles se voltassem para outros locais onde havia ânsia para recebimento dessa mensagem da Boa Nova, firma para todos nós espíritas o mesmo procedimento, para que nós o divulguemos para todos os corações que assim desejarem. Que após essa leitura desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, possamos nós estarmos mais resignados, para que nós possamos exercitar o nosso trabalho, a fim de encontrarmos a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual, pois que só depende de nós. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe, muita paz, boa leitura.